como eu comecei a vencer o medo de me expor, a vergonha e a insegurança. Bom, existe um tipo de dor, né, que quase ninguém vê. E essa dor é a dor de querer crescer, mas trava ao mesmo tempo. Então, querer falar, mas se calar. Querer aparecer, né, mas sentir medo do julgamento. Durante muito tempo eu vivia assim. Eu tinha sonhos, né? Eu tinha vontade de crescer, eu queria ajudar pessoas, eu queria me posicionar, queria mostrar o meu trabalho, mas dentro de mim existia algo que me bloqueava. Era como se uma parte minha dissesse desse jeito: e se você não for boa o suficiente? E se rirem de você? E se falhar? E se ninguém te apoiar? Era desse jeito. E talvez você também esteja vivendo isso agora. Você sente, né, que possui potencial, mas algo te trava emocionalmente. Só que existe uma verdade que mudou a minha vida e que vai mudar a sua também. O medo de me expor, a vergonha e a insegurança não nasceram comigo, nem nasceram com você. Eles foram construídos dentro de mim ao longo da vida, assim como foi com a sua. E quando eu comecei, né, a entender isso, eu comecei também a me reconstruir. Mas teve algo que mudou completamente minha visão, que foi os ensinamentos do manuscrito da Lei do Triunfo. Esses ensinamentos me fizeram perceber que eu não podia esperar me sentir pronta para agir. E eu precisava agir para começar a me transformar. E talvez essa seja exatamente a chave que falta para muitas pessoas. Neste conteúdo eu quero te mostrar de onde esses bloqueios surgem, como eles sabotam sua vida silenciosamente, o que eu aprendi com o manuscrito da Lei do Triunfo e como eu comecei a desenvolver a minha mente para vencer esses padrões emocionais. Porque sim, é possível mudar, né? O medo de me expor não era timidez. Essa foi uma das primeiras coisas que eu percebi, né? Muitas vezes o medo de se expor não é apenas timidez, é medo, né, de rejeição, é medo de não ser aceita, é medo de críticas, é medo de julgamento, medo de errar na frente das pessoas, né? E normalmente isso nasce de experiências emocionais. Uma pessoa que, né, vou dar um exemplo, ela foi criticada demais, cresceu sendo diminuída, ouviu palavras negativas constantemente, sofreu humilhações ou teve aí sua autoestima destruída. Tudo isso faz você crescer acreditando que se esconder é proteção. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Sem perceber. Eu comecei, né, a me esconder emocionalmente. E isso afeta tudo, né? Afeta as oportunidades, os relacionamentos, prosperidade, posicionamento e autoestima. Por quê? Porque uma pessoa que sente medo de aparecer, ela acaba vivendo abaixo do próprio potencial. Então, o manuscrito da Lei do Triunfo me fez entender algo profundo, porque Napoleão Hill ele fala muito sobre ação, decisão e autoconfiança. Mas quando eu comecei, né, a estudar os seus ensinamentos, eu percebi algo que mexeu profundamente comigo, que foi que a autoconfiança não nasce antes da ação, ela nasce durante a ação. E isso mudou minha mentalidade, nossa, porque eu passei anos esperando, né, eu perder o medo, me sentir suficiente, me sentir preparada, me sentir segura, tá? Mas esse dia nunca chegava, né? Foi então que eu entendi, né, através dos ensinamentos, que enquanto eu continuasse escondida, o meu medo continuava crescendo. O manuscrito, né, da Lei do Triunfo, ele me fez perceber que medo alimenta a paralisação, mas a ação enfraquece o medo, né? E isso mudou tudo dentro de mim, tá? Que a vergonha é uma prisão silenciosa, ou seja, a vergonha destrói sonhos em silêncio, ela faz a pessoa acreditar que, né,
sua aparência não é suficiente, sua voz não é boa, sua história não tem valor e que seu conteúdo não importa e que outras pessoas elas são melhores e aos poucos você vai se anulando. Eu já me comparei muito, já senti vergonha de mim mesma, vergonha da minha aparência, vergonha de falar, vergonha de gravar. E sabe o mais triste de tudo isso? É que enquanto eu me diminuía, outras pessoas menos preparadas estavam ali avançando simplesmente porque tiveram coragem de começar. Foi aí, né, que eu percebi algo forte também, que a vergonha não protege, ela aprisiona, né? O ensinamento que abriu meus olhos, né, foi uma das coisas que mais me marcou nos ensinamentos de Napoleão Hill, foi entender que pensamentos repetidos criam identidade. Ou seja, se todos os dias, né, eu repetisse, não sou capaz, não sou boa o suficiente, ninguém vai me ouvir. Então, a minha própria mente, ela começaria a acreditar nisso, né? E então eu percebi que eu precisava parar de alimentar pensamentos que destruíam o meu potencial. Por quê? Porque muitas vezes o maior inimigo não está fora, ela está dentro, né, da própria mente, que é a insegurança que cria uma vida pela metade. A insegurança é como dirigir um carro com o freio de mão puxado, né? Você até tenta, né, avançar, mas algo te segura. Ou seja, a pessoa insegura, ela pensa demais, ela duvida das próprias capacidades, ela busca aprovação o tempo inteiro, ela desiste rápido, ela se compara constantemente e tudo isso cansa, né, emocionalmente. Por quê? Porque viver insegura é viver em guerra com a própria mente, né? E então eu percebi que muitas vezes eu não precisava de mais capacidade, e sim eu precisava fortalecer minha identidade, né? O que começou também a me ajudar de verdade foi a mudança. Começou, né, quando eu parei de esperar, de me sentir totalmente pronta. Por quê? Porque a verdade né, quem espera perder todo o medo para agir continuará parada sempre. Coragem não é ausência de medo, né? Coragem é agir mesmo sentindo medo. E foi exatamente isso que eu comecei a desenvolver com os ensinamentos do manuscrito da Lei do Triunfo. Napoleão Hill, né, explica em seu livro que pessoas de sucesso desenvolvem decisão, né? E pessoas indecisas, elas permanecem presas. E quando eu entendi isso, eu comecei a perceber quantas vezes eu mesma adiava minha evolução, esperando o momento perfeito. Mas o momento perfeito, né, quase nunca existe, né? Então eu comecei a enfrentar pequenos desconfortos. No início, menina, eu queria mudar completamente da noite para o dia. Olha isso. Mas eu percebi que desenvolvimento emocional funciona como treino muscular. Você vai fortalecendo aos poucos, né? Então eu comecei falando mais, gravando pequenos vídeos, me expondo gradualmente, enfrentando situações que antes eu evitava. E cada pequena vitória foi fortalecendo minha mente, porque o cérebro, né, aprende através da repetição. Quanto mais eu me escondia, mais medo eu sentia, né? E quanto mais eu ia enfrentando meus medos, mais confiança eu ia desenvolvendo. E foi aí que eu entendi algo poderoso, que a ação cria evidências para a mente. E toda vez que eu enfrentava, né, algo que antes me paralisava, meu cérebro começou a entender que eu era capaz. Então eu parei de me comparar o tempo inteiro, que comparação destrói a autoestima, né? Por quê? Porque você começa a olhar apenas para as partes fortes dos outros, das outras pessoas, e comparar com suas próprias inseguranças, né? E isso é injusto com você mesma, isso é injusto demais. E eu precisei entender que a minha história é única,
meu processo é diferente, meu tempo é diferente. E Napoleão Hill, ele ensina muito também sobre propósito definido. E percebi que pessoas que conhecem o seu propósito param de perder tanto tempo tentando ser iguais aos outros. E quando eu parei de tentar copiar pessoas e eu comecei a desenvolver minha própria identidade, eu comecei finalmente a me sentir mais forte emocionalmente, né? Outra coisa, eu comecei a cuidar da minha mente diariamente e isso mudou muito minha vida, muito mesmo, porque uma mente, né, alimentada diariamente por pensamentos de negatividade, autocrítica, medo, pensamentos de incapacidade, ela dificilmente conseguirá desenvolver autoconfiança. Então eu comecei também a alimentar minha mente de forma diferente, né? Através de conhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, leitura, autoconhecimento e conteúdos que fortalecem minha mentalidade. E o manuscrito, né, da Lei do Triunfo me fez entender que a mente funciona como um jardim, né? E se você não cuidar, né, dela, os pensamentos negativos crescem naturalmente. E foi quando eu comecei a fortalecer minha mente diariamente e comecei também a fortalecer minha identidade. Outra coisa, eu entendi também que minha dor, ela podia virar propósito. Essa foi uma virada, né, emocional muito forte para mim, porque por muito tempo eu achei minhas dores eram sinais de fraqueza. E hoje eu percebo que muitas delas, elas desenvolveram minha sensibilidade, minha percepção e minha força emocional. E aquilo que quase me destruiu também me despertou. E talvez a sua dor também possa se transformar em crescimento. Muitas vezes, né, as pessoas que sofreram profundamente, elas possuem uma capacidade enorme de ajudar outras pessoas, porque falam com verdade, falam com experiência, com sentimento, né? E uma comparação que mudou a minha visão e pode mudar a sua também. Vamos imaginar que uma águia foi criada a vida inteira dentro de um espaço pequeno. Ela possui asa, possui capacidade de voar, mas, por ter vivido limitada durante tanto tempo, começa a acreditar que não consegue. E isso acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Elas possuem talentos, potencial, inteligência, propósito, mas os bloqueios, né, emocionais fazem elas acreditarem que nasceram para permanecer pequenas, né? Só que não, elas não nasceram para viver pequena. E foi isso também que eu comecei a entender com os ensinamentos do manuscrito da Lei do Triunfo, que o potencial já existe dentro da pessoa. O problema é que muitas vezes ela está sufocada de medo, pela vergonha e pela insegurança. E você não precisa, né, permanecer presa nesses bloqueios. O medo de se expor pode ser desenvolvido, a vergonha ela pode ser vencida, a insegurança ela pode ser trabalhada, né? Só que isso exige decisão, exige parar de alimentar pensamentos que diminuem você, né? Exige também entender que ninguém desenvolve autoconfiança ficando escondido, né, para sempre. A confiança ela cresce quando você enfrenta aquilo que antes te paralisava. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer, tá? E foi mesmo sentindo medo, eu comecei, mesmo insegura, eu continuei, né? Mesmo sem me sentir perfeita, eu decidi agir. Por quê? Porque eu entendi algo muito poderoso. A vida começa a mudar quando você para de esperar, sentir confiança e começa a construir confiança através da ação. Ou seja, hoje eu entendo que o maior bloqueio não era o mundo externo, era a forma como eu me enxergava. E quando
eu comecei a fortalecer a minha mente, desenvolver autoconhecimento, agir apesar do medo e aplicar os ensinamentos do manuscrito da Lei do Triunfo, eu comecei também a despertar uma versão minha que estava escondida há anos. E talvez exista uma força aí dentro de você esperando exatamente isso, que é uma decisão. A decisão de parar de sobreviver emocionalmente e começar finalmente a viver tudo aquilo que você nasceu para viver. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o teu gostei, né? Dá aí o teu like, se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu comentário do que achou desse conteúdo, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!